Olá, turma. Olá, pessoal. Saudações. Hoje nós iremos falar de requisitos do sistema. Neste caso, nós temos a nossa aula de número 5. Então, vão acompanhando todas aí, viu? Há uma playlist com todas as aulas, caso não tenha assistido às aulas anteriores. Então, está aí disponível. Tem a playlist de análise de sistemas. Então, faça bom proveito. Então, vamos lá. Antes de iniciar esta aula de requisitos, vamos dar uma recapitulada. Vamos falar aqui bem rápido de alguns pontos para que possa melhorar a compreensão. Nas aulas anteriores nós falamos dos modelos de desenvolvimento, de sistema, de software. Essas fases destes modelos também são chamadas de ciclo de vida. E esse ciclo de vida ele adota vários modelos. Nós falamos de 3, cascata, espiral e iterativo e incremental. Então eu queria falar sobre essas fases rapidinho aqui para que vocês possam compreender, porque no material fala de uma forma, você pode pesquisar e ver outros materiais. Então essas etapas, essas fases que tem nesse ciclo de vida, essas fases do modelo de desenvolvimento, elas são sugeridas por muitos autores como análise de requisito, projeto, modelagem, codificação, teste e implantação. Então, gente, basicamente elas são divididas dessa forma. Mas dependendo do método, do processo utilizado, do material que você tem em mãos, as pesquisas que você faz, essas nomenclaturas, esses nomes aqui, eles podem ser tratados de forma diferente. Eles podem ganhar novos nomes, eles podem se repartir, se dividir em duas fases ou mais, certo? Ou então ela pode ser também unida, condensada em uma única etapa. Então, era isso que eu queria explicar para vocês, para que não confundam. Tanto que na aula anterior eu mostrei essas duas formas. Neste caso aqui à esquerda, nós temos levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, teste e implantação. Já nesse exemplo da direita, nós temos análise, projeto, implementação, teste e utilização. Então são coisas semelhantes. Por exemplo, a análise aqui, ela está incluída no levantamento de requisitos. Já na da esquerda que ele separou em duas fases. Então são coisas diferentes, mas que cada situação pode trabalhar de uma certa forma. Então essas duas aqui, ela foi unida. Então vai acontecer muito isso. Por exemplo, a questão da nomenclatura, implantação, ele já coloca aqui como utilização. Então pode haver alguma dessas mudanças. Então pode haver essas mudanças, então prestem muita atenção, ok? É isso. Então essas fases eu tentei falar de uma forma bem rápida possível aqui, sobre alguns desses pontos. Vamos lá, rapidão. Então, o levantamento de requisitos, também chamado de levantamento de necessidades, em alguns autores ele vai dizer também que isso é análise de requisitos. Nessa fase aqui, ele vai identificar as necessidades de informações da organização, ou seja, do cliente. O que o cliente precisa? Então, ele vai levantar, vai perguntar, vai fazer perguntas, entrevistas, Então, vai ter uma série de questionamentos aqui para saber o que realmente o cliente precisa. Na fase de análise, após ter feito esses questionamentos aqui na fase de levantamentos, ele vai fazer uma ideia de identificação, Ele vai avaliar, ele vai ver, por exemplo, se é viável a construção desse sistema e da forma que o cliente quer. Será se o cliente pode pagar por isso? Será se a empresa que pegou este trabalho consegue fazer dessa forma? Então ele vai ter que listar várias alternativas também, caso ocorra algum problema. E aí, essa é a análise. A análise também tem a questão dos desenhos, Lá o ML. Dá para fazer algum desenho, diagrama, para entender como é esse comportamento desse sistema.
Então a análise pode fazer isso também. No projeto, nós temos a questão da arquitetura. Então no projeto também vamos ter aí esboços, um desenho, um rascunho inicial. Trata também das especificações, né, detalhada para o projeto selecionado. E buscar também soluções, aqueles problemas lá que havia ocorrido aqui na análise. A análise identifica os problemas, dá as alternativas e o projeto vai tentar solucionar essas situações. Na fase de projeto também vai estabelecer como o sistema irá operar. Como é um sistema de informação, ele vai ver critérios como hardware, a questão do software e a questão do usuário, dos people edges. Na modelagem, vai incluir o desenvolvimento e aquisição do software, provável aquisição do hardware e teste do novo sistema. Nessa modelagem, pode ser feita ainda também em forma de desenho do software, fazer aqueles desenhos criados em diagramas para começar a modelar e se aproximar daquilo que realmente deve ser feito. Quando chegar na codificação, acredito que vocês já saibam, já tenham em mente o que é a codificação, a questão da implementação, que às vezes é chamada dessa forma. A codificação, ela vai ser a parte do desenvolvimento, aquele ambiente de desenvolvimento, ou seja, a programação em si. Também, se existir, por exemplo, um sistema antigo, vai ser preciso que aqui seja migrado para o novo. E isso é um problema também complicado, uma vez que nem todo sistema está bem apto para ser migrado, mas é um desafio em algumas situações, mas que a equipe tem que desenrolar. Nós temos a fase de teste, uma fase muito importante. Aqui são criados vários testes realizados, né, para avaliar, por exemplo, as funcionalidades do sistema, a questão da usabilidade, a qualidade de segurança, o desempenho. Então, depois de ter feito, codificado o programa, é preciso fazer diversos testes, dentre outros quesitos do software, para garantir que funcione como projetado. E por último, aqui nós temos a implantação. A implantação é a parte final, a parte de entrega. Essa parte aqui, a equipe de desenvolvimento vai entregar o software para o cliente. Essa fase também é chamada fase de utilização. Então pode variar aí, como a gente já falou, dependendo do autor. Neste caso aqui também é realizado o que nós chamamos de treino para usuários. Como o sistema é novo, quem vai saber realmente como funciona esse software é a equipe de desenvolvimento. Então é realizado um treino. É preciso um treino, é preciso uma documentação, é preciso um tutorial disponível para aqueles usuários, para aqueles clientes, né, os funcionários daquela empresa, por exemplo, aprendam, né, a utilizar o novo sistema. Ainda recapitulando, né, o que nós já vimos antes, nós temos aqui um modelo interativo incremental que nós já vimos. Então, neste material, basicamente ele vai levar essa abordagem de modelagem iterativa e incremental. E também, como já utilizando o modelo interativo, vai ser utilizado aqui a linguagem de modelagem, a OML. Então, fiquem atentos a isso. E a esse modelo incremental, né? Esse modelo iterativo incremental tem essas fases. E aí nós vamos iniciar dessa forma, né? Fase concepção, elaboração, construção, transição. Concepção, fase inicial, levantamento de requisitos. Elaboração, vai ser feita a análise e o projeto. Construção, é a questão onde ele vai ser implementado, né? A questão do código em si, a fase de teste. E a transição é a parte de implantação. E é isso. Pronto, agora nós vamos aqui para o nosso conteúdo em si, esse levantamento de requisitos. E nós vamos iniciar nessa parte inicial, ele vai estar relacionado à fase de concepção. Então, nesta fase de concepção, né, o início da construção de um sistema acontece nessa fase. Então, o que é essa fase aqui, né? Segundo a definição, é a etapa do projeto de um software em que um sistema é concebido, ou seja, recebido, o sistema veio. Aqui que nós vamos começar a dar esses passos. Nesta fase, após as necessidades do usuário já terem sido levantadas,
projeta-se o produto, o software, com um escopo definido e se estuda um plano de negócio para o seu desenvolvimento. Nessa fase inicial de concepção, ele está falando de escopo, né? Um desenhozinho, um diagramazinho, um rascunho daquele sistema que vai ser, daquele software que vai ser projetado, que vai ser criado. Então tem um escopo aqui, vamos dizer que é um rascunho, um esboço relacionado a esse desenvolvimento. Na fase de concepção é preciso definir um objetivo para o produto, ou seja, os objetivos atuais e futuros que os usuários pretendem alcançar o seu uso. Aqui é definido uma visão desse produto neste sentido, né? Um objetivo, né? A alcançar aquele alvo, aquele objetivo. Na fase de concepção ainda é feito um plano de negócio. É preciso um plano de negócio, ideias para o desenvolvimento, produção, implantação e teste de software. Isso aqui deve ser documentado, né? É um plano de negócio, mas tem que ter o papel de forma planejada, tem que existir. Não fica só nas ideias, não. Essas ideias que foram levantadas devem ser escritas. Na fase de concepção, ele deve definir um escopo do projeto, ou seja, seus limites de interface, né, o interface, com os demais sistemas. Então aqui é preciso um escopo, já que ele tem um objetivo final, né? Faz-se aqui um esboço, um rascunho. Por exemplo, eu coloquei aqui uma mão ainda não pré-desenhada, né? Então aqui tem que ter um escopo do projeto, como é que esse software vai ser. Então faz-se um rascunho, mas visando no que vai acontecer lá nessa fase final, né? Nessa fase de conclusão. Nessa fase ainda de concepção, nós temos também um detalhezinho chamado estimar custo. Quando há esse tipo de projeto, o cliente vai ter custo com hardware, com software e também com a questão de pessoal. E ainda tem o serviço do desenvolvimento, aquela equipe que foi contratada para criar, para construir esse programa. Então, estimar o custo. Essa ideia de custo ainda tem que ver se é viável o cliente fazer aquele sistema. Se aquela criação daquele sistema, daquele negócio, daquele software vai ter um custo aí, um custo-benefício para ele. O tamanho desta fase, ela vai depender do tipo aí do projeto. Então, dependendo do tipo de projeto, esse tamanho dessa fase aqui de concepção, ela pode mudar ou não. E dependendo desse tamanho, se ele for mais complexo, ele vai requerer, né, muito mais que trabalho, né, vai demandar mais esforço, demandar mais tempo. Então vai depender desta fase. Então, uma análise de requisitos mais elaborada tem que fazer definições de projeto, estudos preliminares. Então isso aqui é quando acontece, se esse tipo de projeto ele for mais, digamos, complexo. Por exemplo, eu peguei aqui um softwarezinho, né? Que é um software de comercial, né? De compra e venda, né? Consultar a venda, realizar a venda, recebimento, despesas. Então, se for um projeto dessa forma, de cara nós sabemos que vai ser um projeto simples, né? A sua complexidade não é tão grande em relação a um sistema maior, como é o caso, por exemplo, um sistema de monitoramento de barragem. Para quem não conhece isso aqui, vou dar uma ampliada. Isso aqui é a usina hidrelétrica de Boa Esperança. Então lá há um sistema operacional. Então aqui vai ter mais esforço, vai ter um planejamento gigante. A complexidade é imensa, até porque pelo que envolve o sistema, os riscos são bem maiores. E não envolve apenas a questão financeira. Tem a questão também, né, do meio ambiente, a questão da vida em si. A catástrofe que pode acontecer caso uma barragem dessa, por exemplo, estoure. Então, esse sistema de monitoramento, ele vai ser um sistema bem gigante, se comparando, por exemplo, um sistema que você vê nesses comércios de qualquer esquina. Então, nessa fase de concepção,
É importante aí o quê? Que a gente tenha certeza se o projeto é viável. Como é que é viável, gente? Será se o valor, será se o custo aqui, ó, o custo-benefício haverá? Será se o custo do cliente está indo em harmonia com os benefícios? Será se ele vai gastar mais do que ter retorno? Então, nesse contexto, nesse ponto de vista financeiro e computacional, tem que saber se ele é viável, se ele vai trazer algum benefício. Porque se ele não trouxer, e às vezes vamos dizer, por exemplo, que essa empresa seja pequena, então não há necessidade, por exemplo, que ele faça um sistema mais complexo, mas uma coisa mais reduzida, mais simples, mais básica. Então, caso contrário, esse gráfico aqui de custo-benefício não esteja dentro aqui, ó, do custo e benefício, é preciso que esse projeto ele seja repensado para que se transforme, para que ele seja de uma forma viável. O que são esses requisitos do sistema? Os requisitos do sistema, gente, vai ser o que, gente? São capacidades, propriedades, são condições ou ainda exigências que o sistema deve atender ou possuir para satisfazer o cliente de acordo com as especificações dos usuários. De uma forma mais geral, um requisito é uma condição necessária para satisfazer um objetivo. Então, nós temos aí requisitos, nós temos condições para que esse sistema seja feito dentro dos critérios do cliente, mas também dentro dos critérios daquilo de quem desenvolve. E de certa forma, isso no final deve atender às requisições, esses requisitos do cliente e os valores, não só financeiro, mas também valor de produto. Então, no final, deve satisfazer o objetivo aí desejado. Os requisitos do sistema ele tem algumas falhas, né? E essas falhas são as principais aí, ó, razões para o fracasso. Ao procurar esses requisitos acontece essas falhas. Primeiro, os requisitos são mal organizados, depois são mal expressos, eles também têm requisitos desnecessários para o cliente e dificuldade para lidar com requisitos frequentemente mutáveis. É muito difícil você buscar, colher esses requisitos, levantar esses requisitos. Vamos dizer que é uma das partes mais difíceis aí do sistema, porque você nunca sabe exatamente o que o cliente quer. E aí, se você não tiver essa organização, se esses requisitos não for expresso de forma correta, né, e se você também adicionar requisitos desnecessários, ou ainda não conseguir fazer mudanças frequentes naqueles requisitos, e pode acarretar que lá no final haverá um fracasso. Então a ideia é que a gente pesquise, procure novas formas, novos métodos, como é que coleta essas informações da forma mais precisa possível. Ainda no levantamento e análise de requisitos, né, ele vai buscar compreender as necessidades do usuário, tem que procurar essa necessidade, tem que estar de acordo com essa necessidade dele, senão ele não vai ficar satisfeito. Nesse caso, o cliente, o usuário aqui, ele é quem é o centro das atenções aqui. E além dessa necessidade do usuário, né, é preciso saber também o que ele deseja que o sistema, né, desenvolvido realize. Aqui teremos que tentar compreender como funciona o processo a ser informatizado e quais serviços o cliente necessita que o software forneça. Depois vamos falar mais sobre isso, mas já falando, você tem que compreender, o analista tem que ser apto a entender, por exemplo, o que é uma necessidade do usuário e o que é que ele deseja. Nem tudo que a gente deseja é o que a gente necessita e vice-versa. Então vamos adiante. Então esses requisitos de sistema, esse levantamento de requisitos, o objetivo é escrever um documento. Ó. Nesse documento, requisito de sistema, que deve conter de forma precisa e realista tudo a atender às necessidades do cliente. Observe que sempre,
quando fala em levantamento e análise, é compreender, é atender às necessidades do cliente. O documento deve ser validado pelo cliente e verificar se todas as necessidades estão atendidas. Então, é feito o levantamento, é feita a análise e ao final esse cliente ele tem que ir lá e dar o ok, né? Porque ele tem que verificar essa documentação e dar o like lá, como a gente fala. Então ele tem que aprovar. Depois de aprovado, o que segue o processo. Então, para encontrar esses requisitos aqui, ó, do sistema, será preciso o que, gente? Conversar com esse cliente. Geralmente é entrevista. É feita entrevista, né? Perguntas e mais perguntas para que esse cliente ele possa dizer o que realmente quer. Esse cliente não é necessariamente uma única pessoa e pode representar uma empresa com milhares de funcionários. Então, neste caso, essas perguntas devem ser feitas a todo o pessoal envolvido, né? Todos os funcionários. Às vezes nem o dono da empresa ele sabe realmente o que quer. Quem sabe o que quer é quem está lá na ponta, trabalhando, quem está informando, alimentando o sistema, né? Então está fazendo cadastro, está fazendo alguma tarefa do dia a dia, que muitas vezes nem o proprietário sabe realmente o que acontece. Então não adianta eu falar somente com o proprietário. Então há todo um pessoal envolvido naquela empresa que deve ser entrevistado. E várias perguntas são direcionadas a pessoas diferentes para saber realmente o que realmente é necessário. Esse pessoal envolvido de um grupo de modelagem, ele é composto pelo investidor, que também é chamado de stakeholder. Nós temos, gente, os usuários. Geralmente esses usuários são clientes dos clientes ou os funcionários da ponta. E temos também facilitadores, que são aquelas pessoas que vai contribuir de forma, vamos dizer assim, que voluntária. Aquelas pessoas que não estão relacionadas à empresa em si, mas pode ser um amigo, um parceiro que possa ajudar, que tem conhecimento da empresa. Pode ser tanto no ambiente, né, no pessoal do desenvolvimento, como também do cliente, no caso a empresa. Os escribas, gente, os escribas, nesse caso os escribas que ele diz aqui, ele quer falar aquela pessoa que saiba ouvir, aquela pessoa que sabe dizer, por exemplo, o que realmente ali é preciso. Tem que ser uma pessoa atenciosa e escriba no sentido de pegar e detalhar as informações de forma bem clara para que esse levantamento de requisitos seja bem eficaz. Os analistas, gente, são os analistas de sistema, e nós já falamos sobre isso, que é um analista de sistema, a pessoa envolvida para levantar esses requisitos, fazer as perguntas, né? Então ele vai trabalhar todo o processo de desenvolvimento. Ele é quem vai fazer todos os questionamentos, vai imaginar, por exemplo, como é que é o comportamento do sistema e aí vai. Os desenvolvedores, vocês também sabem, né? São os caras da programação, né? Os caras da PHP, da Java, e aí vai. Tem várias linguagens aí. Então, esse pessoal envolvido aí, ele tem uma função de levantar essas necessidades. Cada um tem sua função e todos vão trabalhar em conjunto para atender às necessidades do sistema que foi solicitado pelo cliente e no caso deve ser desenvolvido, né, por aquela equipe, que no caso aqui vamos ter agente da informática como esses desenvolvedores, esses criadores, construtores desse sistema. Então, quais são esses direitos e deveres? Nós temos direitos e deveres do cliente, né? E esses direitos do cliente, primeiro, o direito do cliente é receber do desenvolvedor explicações. Então, a equipe que está desenvolvendo, ou pessoas, né, ou pessoa envolvida que está desenvolvendo, ele tem que prestar explicações para aquele cliente, né, sobre esse processo. O que está acontecendo? Como é que está o andamento? Até quando vai? Me entrega quanto? Então, tem que ter uma interação e ir mostrando para o cliente o que está sendo feito. É direito também do cliente receber do desenvolvedor o sistema aí, ó, que atenda às suas necessidades, que é o principal. Ao final de tudo, esse sistema ele tem que atender às necessidades do cliente. E ele fala ainda aí, ó, nos aspectos de funcionalidade, ou seja, tem que funcionar de acordo com o que foi combinado, mas de forma um desempenho que tenha
qualidade. Então, outro direito do cliente, né, vai ser ouvir os desenvolvedores, todas as informações técnicas sem o uso de jargões da área da informática. Nesse caso aqui, gente, é porque na hora que ele for ouvir, na hora que o cliente for ouvir esse desenvolvedor, ouvir aquela equipe, ele tem que ouvir uma linguagem mais clara, né? Não é para utilizar uma linguagem técnica que vai fazer com que ele não entenda. Então, ele tem que ouvir essas informações de forma de linguagem simples, compreensível, forma clara. Os deveres do cliente vai tratar o seguinte. Neste caso, ele vai ter que dar informações aqui para a equipe de desenvolvimento, dizer, ó, quero que funcione aqui, ó. Será implantado dessa forma. E o cliente também terá que disponibilizar tempo para fornecer as informações necessárias. Ou seja, ele tem que ter um tempinho aí, ele tem que estar disponível para que troquem umas ideias aí entre aquele que vai desenvolver e aquele que vai receber esse software. São deveres do cliente ainda ser preciso e claro aí. Da mesma forma que ele tem que receber as informações de forma clara, ele também tem que fornecer essas informações claras, né? De forma precisa e clara na descrição de quê, gente? Desses requisitos. E também tem que priorizar, ó. Muitos não sabem, né? Então, nesse caso, é preciso saber realmente quais são as suas necessidades e quais são os desejos do cliente. Então, às vezes, é muito confundido esse termo. Outro dever também é ser capaz de tomar decisões relativas ao sistema e suas funcionalidades. Realizar juntamente com o desenvolvedor revisões desses requisitos. Sempre que for preciso revisar esse requisito, tanto por questões de custo, questões financeiras ou ainda de usabilidade, facilidade, praticidade, é ideal que reveja esses requisitos para ver se realmente é aquilo que ele deseja.